Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Falando agora do Paiva, que a gente já falou um pouco aqui. É mais um... Eu vou tretar, mano. Eu vou... Talvez ser o Botafogo vai ficar nessa trincheira aí. Opinião impopular? Opinião impopular que eu não acho que é pra demitir, pô. Eu acho que... Eu acho a Botafogo esfera exagerada Mas você não muitas acha que vezes. tem muitos erros do Renato Paiva também? Cara, tem, mas não dá. A gente tem que parar no futebol brasileiro. Eu falei isso aqui do Carille, falei do Diniz no ano passado. A minha linha de raciocínio é essa. E a gente da imprensa tem muita responsabilidade nisso. De você direcionar, você não ter contexto no futebol. Óbvio que o Paiva pode chegar no limite, foi o do Mano, por exemplo, né, no Fluminense. Tem vários limites. O do Mano eu acho que até foi uma coisa mais de relacionamento interpessoal. Do Mano extrapola o campo. Então, assim, Agora, se toda hora você direcionar as suas frustrações, porque seu time não venceu, na responsabilidade única e exclusiva de um treinador, e achar que mudar o treinador, você vai mudar da água pro vinho, vai voltar a jogar de uma forma espetacular, eu não acho isso. O futebol não é assim. Vocês podem achar que é assim, mano. Vai ficar na internet essa discussão. O futebol não é essa simplicidade, assim. Apesar dos erros que E a o gente Enzo no falou, Brasil nutriu isso. Os torcedores vão nisso muito em função do que a imprensa prega, de não analisar contexto. Eu, por enquanto, em relação ao Paiva, posso vir aqui em breve e falar, já deu trabalho. Óbvio que posso. Mas eu não vou falar isso com 8 partidas, onde os jogadores estão errando tecnicamente, erro técnico que os caras não têm no ano passado, e nenhuma estrutura tática, ela se mantém com diversos erros técnicos. Não dá. Então você tem que diferenciar as duas coisas. Algumas caixas de banana no elenco, ele pegou. Outra coisa, é um técnico que é trazido. Se a galera quiser desgostar, desgosta. Agora, o contexto é esse. O técnico é trazido depois da janela fechada. Ele só indicou uma contratação das que foram feitas. Só o Mastriani. O resto dos jogadores são todos na conta do Texton, e tem jogador ali, que eu não vou falar aqui. E por uma falha tem jogador de que elenco. claramente não tem nível do elenco do Botafogo. Por falha de montagem de elenco. Pra mim, Juan Você fica Cruz, com um limite de substituições ali, que você, do banco, o PK não pode jogar. Tá bom. Você vai botar o Matheus Martins pra jogar. Você Cadê vai o botar Santos? Cadê o Santos que podia ser mais um giro de Santos meio? Rodrigues aí, mas Tá fora. E pode E levar. quando jogou O no Arias jogo- levou um ano pra se adaptar ao Fluminense. Exatamente. Mas Não aí, sabe lá. 6, 7 mas meses. aí é a questão de expectativa barra realidade. Exatamente. Porque ele chega pra ser a solução. Pra ser homem gol, pô. Ele chega pra ser o Almada. Ele não é o Almada. Não é, Gente, não é. gente, não eu é, acho que- cara de fazer gol. E eu acho que tá pra corroborar, eu já tive inúmeras discussões de Cantarelli em relação a trabalho, montagem do elenco a foi trabalho de técnico e equivocada. tudo mais. Aí você pega, por exemplo, o Botafogo não tem... Quantos meses tem que o Botafogo foi campeão da América e brasileiro? Tem 6 meses, né? Foi em novembro. 6 meses. Novembro, dia 30. 6, 7 meses. Enfim. O Botafogo vai encarar o Estudiantes num jogo decisivo de Libertadores precisando ganhar. Com todo respeito, por exemplo, é só Não, e você olhar. perdeu por causa da falha do John. Não, só você olhar o. podia vencer Não, o jogo. eu não vou. Eu não vou Perderam me, gol. eu não vou, O time não vou me apegar ao resultado. Fraco. Não vou me apegar ao resultado, nem se fosse 0x0, nem se fosse 1x0 Estudiante, como foi. O Patrick de Paula, hoje, é uma opção pra ser titular do Botafogo. E concordemos ou não com a utilização dele, ele tá ali, ele é útil ao elenco. Ele vai entrar nos jogos. Ele vai entrar no jogo. Porque à frente, Não, deixa do eu só elenco, complementar. quem deixa que eu- vai entrar? Deixa eu só complementar. É garoto se tiver outro meia lá. Enquanto o Botafogo tava conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Patrick de Paula tava na campanha do rebaixado Criciúma. Reserva do Cristiano. Então, assim, eu não tô falando em relação ao, por exemplo, o Leiria até recuperou ele a ponto dele conseguir jogar no Botafogo. Mas quando você planeja uma temporada, após uma temporada, a temporada mais vitoriosa da história do clube, você planeja um outro ano, que você planeja, porra, não é que eu vou ganhar Gasta as 3 meio agora, bilhão, mas gasto meio bilhão. E a opção É o Patrick de Paula de meia? é o Patrick de Paula, ou é o Elias Manuel, ou é o Juan Cruz que está no banco. Você vê que a gente bate muito sobre o planejamento, sobre a escolha do técnico, sobre a demora na escolha do técnico, que isso tem que ser debatido e acho que tá refletindo o tudo Renato agora. é o sétimo escolha, a né? montagem do elenco Foi sem equivocado, foi sem tudo um errado, técnico. sem um E técnico, o melhor sem jogador convicção. chega no meio do A ano. montagem do elenco foi equivocada. A melhor contratação escolha do do técnico, técnico pra foi gente falar, errada. do Porque time- você já trouxe um técnico popular.
Um técnico que ele vai chegar com a torcida botando uma porrada Mas aí o técnico, eu acho que se é a escolha dele, se ele vê. Mas não é a escolha dele, quando é a capacidade- 7ª, 8ª opção, não é a escolha dele. Né? Ele trouxe sem convicção Ficou- nenhuma. Não, mas ficou com Dá- ele. passa a Sim, ideia, aí passa a não ideia é que é o que convicção, sobrou. Não é o técnico, o problema Tá é na a mão convicção. Passa a dele. ideia que é o que sobrou. Mas Essa é a ideia que mas tá na o mão dele. Textor passa. Porque ele sabe que foi ele que escolheu. E aí, pô, Você você olhar pro time titular do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, você tem o Patrick de Paula de meia titular. Aí você olhar pro banco... Opção pra volante também. Aí você olhar pro banco e o técnico ser o Renato Paiva, que veio aqui pro Brasil e foi mal no Bahia, e, tipo, a torcida do Bahia não consegue ouvir o nome dele. O que a torcida do Botafogo vai ter de opinião sobre esse cara, mano? Mas- Qual é a boa Mas, vontade mas é que a o torcida problema. vai ter Esse é com o ele? problema. A questão do Renato, isso indifere. Ele pode Mas fazer um isso bom não ajuda, trabalho. eu sei, mas isso não ajuda. Cara, ele vai fazer um bom Na- trabalho. Mas você entende que isso não ajuda? Ser ranço do treinador não muda é. nada. Não tô... Torcida ter ranço, torcida ter ranço do cara, isso não adianta. Ele não vai fazer um bom ou um mal também porque você tem ranço dele. Eu entendo, mas Tem ranço. você consegue Até pegar porque a os últimos torcida do 10 anos de Botafogo- trabalho e falar assim, pô, o Renato Paiva vai A resolver os problemas do torcida, Botafogo. a torcida do Botafogo Ele pode já fazer um teve... trabalho, ele pode fazer A um torcida do trabalho Botafogo difícil, teve ranço com o Luiz Castro, pô. Teve, E pô. ninguém, depois que deu certo, falou: porra, eu tava olha, errado. eu entendo, porque eu perfeito, fui lá, perfeito. O Renato Paiva pode fazer um bom tava trabalho, de volta sim. redonda, É bom você citar o xingando o Luiz né? Castro. Só uma Ninguém coisa. disse isso. É bom você citar o Luiz Castro, porque quando a gente defende o Paiva no sentido de que ele é um treinador, falar da trajetória dele, eu já ouvi Botafogo falar, diferente do Arthur. O Arthur já dirigiu o Braga e tal. O Paiva era técnico da base. E aí ele migrou recentemente, aí Bahia, o time lá do México. De 2017. Cara, o Castro era da base. Foi e pegou o Shakhtar. Teve o Shakhtar e depois Mas ele pegou recente. Recente também. Ele até... Ele não tinha uma larga história Até como coroa. treinador. mas chama um estofo maior que o Renato Paiva, né? Ele pegou E foi o que pega no Renato o Paiva trabalho ter vindo pro Bahia e O ter ido trabalho mal. do Castro era o Shakhtar. Sim. Que ele iniciava. E recente. Sendo que os dois são amigos, pô. Não, Recente. sim, Eles são a amigos, trajetória eles do tiveram Luiz Castro de também é conviverem na base ser um juntos. gestor de base, um cara que É. ele mandava na base Cara, do o grande- Porto e o Paiva na base Cara, do o grande Benfica. problema é o combo como um todo, não é... Eu acho que o trabalho por exemplo, não é o problema só... é a casca de banana que caiu na mão dele. Por exemplo, ele vai chegar agora, por exemplo. Patrick de Paula titular. Rejeição à parte. Rejeição à parte. Rejeição à parte, tá? Esquece a rejeição. Beleza. Qualquer técnico que chegue como 7ª opção. Qualquer técnico que seja. Ele já chega Por pressionado. exemplo, o Tite tem muito mais bagagem que o Renato Paiva, certo? Pô, Se vou ele, lembrar de chegasse, uma- se ele chegasse agora no Botafogo. Se chegasse agora, tivesse fazendo exatamente o mesmo trabalho do Renato Paiva, Taria era pra campanha sair. pra ser demitido também. O Tite dar errado no Flamengo é culpa do Marcos Braz da presidência? Não. Nesse caso Não, não, porque porque nesse ele caso É não. muito mais culpa do Tite. Isso. O Renato Paiva dar errado no Botafogo, Não, mas- a culpa é do Textor, pô. Hoje, Não, mas Porque são você já contextos- contrata um cara são- que é mas popular, um cara o que já tem contexto. um histórico O ruim. que o Tite teve no Flamengo? Mas não entregou pra ele. O Tite, ele chega no ano... Lembra, olha o contexto. exatamente. Ele chega no ano Exatamente. anterior... Sim, dizendo não, o seguinte, ele tem 6 meses de trabalho. Vou aceitar Sim. chegar no ano anterior para antecipar o trabalho da próxima Mas temporada. o início de trabalho dele é bom. Não, dão ferramentas pro Tite São jogadores. pra ele montar o elenco. Sim. O De La Cruz, por exemplo, é contratado. Né, é a principal contratação. Léo Ortiz. Chegam outros O jogadores. Luiz tudo Araújo mais. pega no tranco. Ele monta o elenco do Flamengo pra temporada. E E o ele- time não anda, é eliminado pelo Penharol na Libertadores. E fica A culpa é do sustentado, técnico. claro. A culpa é mais do técnico que da diretoria Sim, nesse caso. nesse caso. Agora, o Renato Paiva, ele chega e um jogador só foi contratado por indicação dele, é o reserva do que titular é o absoluto. Mastriani. E a decisão do E chefe se dele é de... se você for ver, parar quem o jogo chega, parado. quem chega antes é o Juan Cruz. E ele deve ter olhado, não sei, mas deve ter olhado assim, mano, vou ter que contratar mais o centroavante. Pum. Até Mas porque o quem tá aí Santos no também... mercado? Fechou a Até porque janela. o Santos, não precisa- que é o meia goleador, não é o meia goleador. Gente, e não precisa... Ponta barra meia. Gente, não precisa, armador, e não né? precisa o Renato Paiva olhar isso. A é gente só ver tá vendo. A só gente ver tá o vendo. histórico, A então. gente sabe que o Mastriani é mais jogador que o Juan Cruz. Por exemplo, Porra. o Jefinho custou 10 milhões à volta. Tá no grupo. Qual é a diferença que o Jefinho tá fazendo no Botafogo? Mas então, aí tem alguns contextos Sim, ele que falou se a isso gente ontem se a gente também. for ao Arthur Jorge, a gente vai entender. Tem dois Bastidores. jogadores, por exemplo, com razões completamente diferentes. Por que o Jefinho não joga? O Jefinho já não jogava no ano passado. Sim. Ah, mas ano passado teve lesão. Ele faz um gol importantíssimo no ano passado, que é o gol da classificação do Botafogo na fase de grupos. Sim. O do Júnior, né? Contra o Universitário, Universitário, no no Peru. De lá pra cá, não tem Ele já Jefinho. entrou com o Renato o Jefinho do vai... Botafogo, é contra o São Paulo. O São O Paulo Jefinho entra no vai final do jogo, né? mas o Jefinho vai reaparecer com protagonismo na festa. É? No final do ano. De Juliette, é isso. Sim. Então, assim,
Outro jogador, por exemplo, que eu queria muito ver jogar no Botafogo, achei que ia chegar no Brasil, desses jogadores que a gente discute. Chegar no Brasil vai deitar. Arthur? Não, o Alan. O Alan é um negócio que eu não Só que o Alan, assim, Todo mundo falava o Paiva também. não bota o Alan, mas o Alan não entrava com o Arthur Jorge também. ninguém. Ele é a Também última não opção. entrava. O Alan ia ficar atrás do Danilo, pô. Ah, tem que entrar agora. Também tem que não entrou entrar, com o mas Leiria nem com o Caçapa. algum motivo pra ele não estar sendo utilizado com todos esses treinadores? Tem. Ele não sei qual é. Sei se é pra físico, mim, de Pra repente, mim era uma né? questão física de ter vindo da Arábia. Aí Demora fez a se adaptar. pré-temporada. Pode ser, né? Fala que fez uma pré-temporada, talvez esse ano, mas parece que não. E assim, ele entra e você não vê, de fato, motivo pra ele entrar. Entra mal. Entra mal. Ele entra mal. Então, assim, se a galera quiser implodir o contexto e mandar o cara embora, manda, mano. Eu vou aqui ser contra essa histeria que Cara, ó, acontece. você olha pro pela jogo do demissão Botafogo, Você acha cara. que só trocar o técnico não muda nada? Não, Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O elenco é o mesmo. Grande problema do torcedor é assim, troca o técnico. Tá, qual é o outro? A galera não pensa no próximo. A galera pensa que este tem que sair. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!